Queridos, a paz do Senhor, seja muito bem-vindo a este vídeo e hoje eu quero compartilhar com você mais uma porção da Bíblia Sagrada que se encontra no livro de Provérbios, capítulo 22, versículo de número 4. Você que tem, você que pode, abra sua Bíblia, é um versículo muito pequeno que nos diz: a recompensa da humildade e o temor do Senhor são riquezas, honra e vida. Queridos, hoje eu quero compartilhar com você essa porção da Bíblia Sagrada subordinada ao tema humildes como Jesus. Humildes como Jesus. Imagine-se o ser mais poderoso do universo. Seu poder ele é totalmente ilimitado. Nada pode detê-lo. Nada pode destruí-lo. Mas por amor, ele criou seres infinitamente menores e lhes deu uma única ordem. E essa ordem foi obedecer os meus mandamentos. Obedecer os seus mandamentos. Ainda assim, essas criaturas desobedecem de uma forma repentinamente. Desprezam o seu Criador e não mostram o mínimo de respeito. O que você faria? Você já parou para pensar nisso? Refletir sobre isso nos permite ponderar sobre o imenso amor de Deus por cada um de nós. Ele é um ser soberano, todo-poderoso, constantemente desafiado e desrespeitado pelos nossos pecados, por nossos pecados. Contudo, a mesma constância em que nós pecamos, Ele ofereceu o seu perdão e graça de forma voluntária e misericordiosa. Louvado seja o nosso Senhor Deus por isso. Mas para que essa maravilha se concretizasse, Deus agiu de forma mais humilde concebível. E qual foi essa forma mais humilde? Jesus Cristo se encarnou como homem, esvaziando-se de todo o seu poder, de toda a sua glória, rebaixando-se à condição de ser humano e adotando uma postura de completa obediência aos desígnios do Pai. Lembra? Lá no Getsemane, Jesus orando, ele diz: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice, mas todavia não seja feito o que eu quero, mas seja feito como tu queres. Nós vemos Jesus atendendo os desígnios do Pai, assim como diz Paulo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Mas nós vemos que aquele que tinha tudo se reduziu a quase nada. Aquele que comandava o universo fez-se crescer no ventre de uma mulher, para que aqueles que não eram nada pudessem ganhar muito mais do que um dia sequer imaginar. Um ser todo poderoso, ele ser gerado, ele crescer no ventre de uma mulher humana e pecadora. Aquele que tinha tudo se esvaziou-se para que um dia nós ganhássemos e que nós nem imaginaríamos ter o que nós temos hoje. Graça. Aqui temos uma grande lição, irmãos. No exemplo de Jesus ensinando-nos sobre a humildade e dependência de Deus. Esse tema está presente em toda a Bíblia, com algumas ênfases diferentes em alguns livros. O livro de Provérbios, por exemplo, estabelece uma revelação interessante entre humildade e honra. No capítulo 29 do livro de Provérbios, no verso 23, diz que o orgulho do homem humilha, o espírito que é humilde, ele obtém honra. Provérbios 15, versículo 33, a palavra nos ensina que a humildade antecede a honra. E no verso que nós lemos hoje, nós vemos que a recompensa da humildade são riquezas e honra e vida. Todo esse foco nesse assunto vem nos mostrar que na vida com Deus as coisas são diferentes do que na vida sem Ele.
Enquanto no mundo as pessoas buscam status, poder, fama, privilégio, colocando acima um dos outros, Jesus nos dá um exemplo de que, primeiro, quer crescer, tem que descer, tem que se tornar humilde. Pois o próprio Jesus disse: aquele que se humilhar, o Pai o exaltará. Aquele que se humilhar diante de Deus, ele, o Pai, o exaltará. Não é os humilhados serão exaltados, não, mas é aquele que si mesmo, que a si mesmo se humilhar. Nós vemos o valor da humildade. Humildade não é vergonha. Humildade é um amadurecimento. É uma mente de Cristo. Se Jesus, sendo Deus, se esvaziou de sua divindade por amor a nós, por que nós, criatura que somos, temos dificuldade de renunciar às coisas terrenas, supérfluas, em benefícios do outro? Jesus, sendo Deus, se esvaziou, se fez homem, se fez humano. E por que nós, criaturas, não conseguimos? Algumas pessoas podem estar olhando e dizendo: mas não sou Jesus. Mas Jesus estava sujeito a cometer os mesmos pecados que nós cometemos. Jesus estava sujeito a todas as tentações que nós passamos. Ele era homem, ele era ser humano também. Ele era 100% Deus, mas 100% homem. Se buscamos honra e glória para nós, agindo com arrogância e orgulho, envergonharemos o nome de nosso Cristo. E não imitaremos como Ele deseja, mas se formos humildes, pacientes e amorosos, compassivos em nossa jornada, seremos honrados e abençoados pelo Senhor, pois a sua palavra diz que Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Que você venha refletir nessa palavra e que Deus lhe abençoe em nome de Jesus.